Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito da Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. Entre os satélites cuja densidade é conhecida, a Lua é o segundo mais denso, atrás de Io. Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca de 4,51 mil milhões de anos, relativamente pouco tempo após a formação da Terra. Embora no passado tenham sido propostas várias hipóteses para sua origem, a explicação mais consensual atualmente é a de que a Lua tenha sido formada a partir dos detritos de um impacto de proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo do tamanho de Marte. A Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de impacto. É o mais brilhante objeto no céu a seguir ao Sol, embora sua superfície seja na realidade escura, com uma refletância pouco acima da do asfalto. A sua proeminência no céu e o seu ciclo regular de fases tornaram a Lua, desde a antiguidade, uma importante referência cultural na língua, em calendários, na arte e na mitologia. A influência da gravidade da Lua está na origem das marés oceânicas e ao aumento do dia sideral da Terra. A sua atual distância orbital, cerca de 30 vezes o diâmetro da Terra, faz com que no céu o satélite pareça ter o mesmo tamanho do Sol, permitindo-lhe cobri-lo por completo durante um eclipse solar total. A Lua é o único corpo celeste para além da Terra no qual os seres humanos já pisaram. O programa Luna da União Soviética foi o primeiro a atingir a Lua com sondas não tripuladas em 1959. O programa Apollo do governo dos Estados Unidos permitiu a realização das únicas missões tripuladas até hoje ao satélite, desde a primeira viagem tripulada em 1968 pela Apollo 8, até 6 alunagens tripuladas entre 1969 e 1972, a primeira das quais a Apollo 11. Estas missões recolheram mais de 380 quilogramas de rochas lunares que têm sido usadas no estudo sobre a origem, história geológica e estrutura interna da Lua. Após a missão Apollo 17, em 1972, a Lua foi visitada apenas por naves espaciais não tripuladas, como pela última sonda do programa soviético Lunokhod. Desde 2004, Japão, China, Índia, Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia enviaram sondas espaciais ao satélite natural. Estas naves espaciais têm contribuído para confirmar a descoberta de água gelada em crateras lunares permanentemente escuras nos polos e vinculada ao regolito lunar. Missões tripuladas futuras para a Lua foram planejadas, através de esforços de governos e do financiamento privado. A Lua permanece, conforme acordado no Tratado do Espaço Exterior, livre para todas as nações que queiram explorar o satélite para fins pacíficos. O termo em português Lua tem origem no latim luna. A Lua é o satélite natural da Terra, o que significa que ela orbita constantemente ao redor do nosso planeta. Ela é o corpo celeste mais próximo a nós e é amplamente estudada, sendo que suas características chamam a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo, assim como a sua beleza. A seguir, trazemos diversas informações sobre a Lua para que você entenda não somente sobre suas fases, mas também seu aspecto astronômico, astrológico e até mesmo mitológico. É o segundo corpo celeste mais iluminado, mas não possui luz própria. Apesar de ser o segundo corpo celeste mais iluminado do Sistema Solar depois do Sol e seguida logo após pelo planeta Vênus, a Lua, assim como os planetas, não possui luz própria. O brilho que enxergamos nada mais é do que o reflexo dos raios solares em sua superfície. Conforme sua translação e o posicionamento dos astros, a vemos mais iluminada ou até mesmo não a vemos. Quando a Lua está nas fases quarto minguante ou quarto crescente, em alguns momentos é possível observá-la com um trecho bastante iluminado e o restante de sua face com uma claridade bem tênue. Isso acontece porque, dependendo do posicionamento do nosso satélite, parte da luz do Sol incide na Lua e reverbera na Terra. Então esse efeito que vemos nada mais é do que nosso próprio planeta refletido nela, e quanto mais nublado ele estiver, maior o efeito. Recentemente a NASA declarou encontrar água em estado líquido em uma das crateras lunares, a Clavius.
A princípio, quantidade era 354,9 mililitros, pouco mais que uma garrafinha de água. Embora não seja muito, é um grande passo que leva a diversos outros questionamentos sobre a superfície da Lua. Ao mesmo tempo, pode ajudar em futuras, e mais longas, expedições ao nosso satélite natural. No campo astrológico, a Lua é praticamente tão importante quanto o Sol para nós. Enquanto ele representa a nossa essência e personalidade, o masculino e a razão, a Lua diz muito sobre como nos apresentamos ao mundo feminino e afetos. Ela representa a ancestralidade, nossas raízes e também fala sobre o nosso passado. O signo lunar indica como lidamos com nossos sentimentos e mágoas. Falar sobre a Lua na astrologia é dizer como se dão as trocas em todas as nossas relações. O quanto afetamos aos demais e o quanto somos afetados de volta. O posicionamento lunar em determinada casa astrológica indica a área onde as emoções transitam e oscilam mais ou mesmo onde se pode observar alguma introspecção. Por fim, a Lua rege o signo de Câncer, supostamente o mais sensível do zodíaco. O instinto protetor e afetivo da figura materna e feminina é facilmente identificado nos cancerianos. Lua, hábitos e emoções. Nosso satélite natural, a Lua, era chamada de Luna pelos romanos, Selene e Ártemis pelos gregos e já foi chamada de muitos outros nomes em outras mitologias. Na astrologia representa a natureza básica de nossos instintos e emoções, nosso senso de proteção, hábitos enraizados e dá indícios do que nos faz bem e acolhidos. Pessoas intuitivas muitas vezes encontram um posicionamento muito forte da Lua no mapa astral. O astro tem uma influência direta sobre a nossa psique e essa influência pode ser captada e sentida de diversas formas durante cada momento de seu ciclo. Curiosidade sobre a Lua na astrologia. Se desloca entre 12 e 13 graus por dia e leva cerca de 29 dias para completar todo o seu ciclo no zodíaco. Fica 2 dias e meio em cada signo. A casa 4 é associada à Lua, por se referir aos atavismos, às experiências relacionadas à infância e à origem existencial em meio a um grupo. A Lua também rege o signo de Câncer. Este é um dos posicionamentos lunares mais fortes. Quando a Lua está nestas duas posições na casa 4 ou em Câncer, os relatos narram uma maior atividade das cargas emocionais, a sensibilidade aos assuntos relacionados à proteção e convívio familiar, criando cumplicidade com os membros e tendo dificuldade para se desligar ou desenvolver autonomia emocional ou existencial. Tem como dia da semana a segunda-feira, ou Monday em inglês. Isto não significa que na segunda-feira fiquemos mais emotivos ou sensíveis. Esta informação é apenas uma forma histórica de percebermos como as culturas anteriores à nossa tentavam metrificar o calendário por fatores celestes numa tentativa de organizar melhor os ciclos celestes e terrestres. Por sua natureza mais subjetiva, foi relacionada ao hemisfério direito do cérebro neocortical, mais artístico, mais espacial, genérico. Com o avanço da neurociência e como se descobriu que o lado direito controla o lado esquerdo do corpo, astrólogos que também eram médicos atribuíram no século XIX e XX este domínio. A Lua tem exaltação no signo de Touro, queda em Escorpião e exílio em Capricórnio. Estes outros posicionamentos se referem a entendermos uma maior ou menor presença das características observadas do componente lunar em um mapa astral, mas não significam necessariamente posicionamentos ruins ou que representem alguma desvantagem. Uma Lua em Capricórnio, por exemplo, está em seu exílio, local onde suas características não ficam tão evidentes. Configuração esta que se por um lado deixam as emoções mais embotadas, menos sensíveis por outro, proporciona maior estabilidade e resiliência diante das cargas emocionais a que é exposta. Nosso poder interior. A Lua está conectada aos ciclos da natureza mais básicos, muito demonstrado pelos estudos de biologia, assim como aos ciclos do nosso corpo e aos nossos hábitos enraizados, sendo um dos elementos que interage com as nossas humorais, a forma como reagimos instintivamente a situações externas e aos inputs que espontaneamente recebemos. Como um importante componente do nosso mundo interior é o lado que se revela a portas fechadas na intimidade de nós mesmos. É o que dita a forma como agimos por instinto, que aparece quando enfrentamos uma crise.
Em momentos de grande estresse emocional afetivo, as características lunares são expostas e podem fazer com que a pessoa haja de forma menos racional, e por conseguinte, mais passional sob o comando de pulsões inconscientes, memórias, traumas e temores. Lua, feminino e maternidade. A Lua em astrologia tem uma equivalência em psicologia ao arquétipo feminino e trabalha também com o conceito da maternidade, proteção, amparo, suporte e sacrifício por descendentes, tanto genitores como filhos, assim como todas as questões sobre como nos relacionamentos com estes elementos e como eles afastam os medos da morte e proporcionam bem-estar e relaxamento para o sistema nervoso e sua estrutura psíquica. Fases da Lua. A Lua possui um total de 8 fases, sendo 4 principais e 4 intermediárias. As fases principais da Lua são nova, crescente, cheia e minguante. As fases intermediárias da Lua são quarto crescente, crescente gibosa, minguante gibosa e quarto minguante. A existência das fases da Lua é explicada pelo movimento de revolução desse satélite em torno da Terra e também em torno do Sol, translação, o que faz com que haja alternância na face iluminada da Lua e na maneira como ela é observada da superfície terrestre. O ciclo lunar tem duração de 29,5 dias. A posição da Lua com relação à Terra e ao Sol produz os eclipses lunar e solar. Lua nova. Lua nova é a fase em que a Lua está posicionada em uma região da sua órbita que se localiza entre o Sol e a Terra. Por isso, de acordo com a astronomia, nessa fase a Lua está em conjunção com ambos. A Lua continua recebendo a luz do Sol, mas a sua face iluminada não pode ser vista da Terra, já que o Sol está do lado oposto e por isso, dificilmente podemos observar o nosso satélite natural a olho nu. No Brasil e no restante do hemisfério sul, a Lua nova nasce juntamente com o Sol, em torno das 6 horas, e se põe ao mesmo tempo por volta das 18 horas. A Lua nova é utilizada por algumas civilizações para marcar o início dos seus calendários, como o calendário lunar, utilizado pelos muçulmanos, e o calendário lunisolar, utilizado pelos povos judeus, hindus, budistas e chineses. O período sinódico, mês sinódico ou lunação corresponde ao tempo entre duas fases consecutivas iguais, ou seja, o tempo que leva para ocorrer duas luas novas é de aproximadamente 29,53 dias. Após a lua nova, os dias vão passando e a lua se posiciona mais a leste do Sol e a face iluminada começa a ser observada no planeta, pois inicia a fase de quarto crescente, que corresponde a 50% da face iluminada da lua vista da Terra. Lua crescente. Lua crescente, também chamada de lua quarto crescente, corresponde à fase após a lua nova e anterior à lua cheia. Ela recebe esse nome, pois a sua posição em relação ao Sol faz com que metade da sua face iluminada seja vista da Terra. A Lua, que nessa fase nasce às 12 horas e se põe a 0 hora, está situada a leste do Sol com um ângulo de 90. Por isso, o oeste recebe a luz solar e se apresenta no céu como um semicírculo. O período entre a ocorrência de suas fases iguais e consecutivas da Lua recebe o nome de lunação ou mês sinódico e dura 29,53 dias. Portanto, cada fase da Lua na ordem nova, crescente, cheia e minguante, pode ser vista entre 7 e 8 dias. Lua cheia. A Lua cheia é aquela que vemos toda iluminada. Isso acontece porque na posição em que ela se encontra nessa fase, a sua parte, iluminada pelo Sol, está voltada para a Terra. A Lua pode ser vista de formas diferentes graças à sua posição em relação à Terra. Na Lua cheia, a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, ou seja, eles estão alinhados na seguinte ordem: Sol, Terra e Lua. Na Lua cheia, a Lua nasce quase na hora em que o Sol se põe, por volta das 18 horas, e ela se põe por volta das 6 horas. Lua minguante. Lua minguante, também chamada de quarto minguante, corresponde à fase da Lua após a Lua cheia, quando a metade da face iluminada pode ser vista na Terra com um aspecto de semicírculo. Nessa fase, a Lua nasce às 0 hora e se põe às 12 horas. A visualização parcial da iluminação da Lua ocorre por causa do ângulo de 90 com a fonte de luz, pois o astro está situado a oeste do Sol e tem seu lado leste iluminado. Após o surgimento de uma lua minguante, a próxima poderá ser vista novamente após cerca de 29,53 dias. Esse intervalo de tempo corresponde ao período de lunação, também chamado de mês sinódico, que corresponde ao período entre duas fases iguais e consecutivas da Lua.
Brasilescola www.calendar.com www.bing.com www.astrolin.com.br www.mapadomeuceu.com.br Wikipédia. Olhamos pro céu à noite e quem está lá? A Lua. O nosso satélite natural causa atração e admiração na humanidade desde tempos mais remotos. Vale a pena pesquisar e conhecer mais. Por hoje ficaremos por aqui, até breve.